A dúvida ou a dificuldade de todas as empresas que eu atendi, sem exceção, era muito nesse lugar. Como que eu saio do que e passo para um como? E aí quando você olha, a pessoa fala, cara, empreender não funciona, não é para mim. Pô, às vezes não é para você mesmo, às vezes você não tem a resiliência, o estômago, o sangue frio do empreender. A gestão de fluxo de caixa, ela pode salvar, ela pode matar um negócio. É extremamente importante a gente ter isso nas nossas mãos. E eu aprendi isso da pior forma possível. Muitas vezes a gente erra porque a gente se apaixona por um produto. Então, o primeiro erro de um empreendedor de primeira viagem é se apaixonar pela solução dele e não por um problema que ele tem que resolver. Como você planeja os seus próximos anos? Alcançar as metas profissionais, pessoais? Tem algum método, alguma... Eu sempre foco muito no ano que eu estou vivendo, porque uma vida de sucesso é uma composição de anos bem vividos e de sucesso. Eu imagino assim como uma empresa. Então não adianta eu imaginar daqui 10, 15, 20 anos que o mundo muda. Olha aí o que aconteceu com a pandemia, olha o que está acontecendo com a IA. Então o que eu foco sempre é o quê? Qual é o meu grande sonho, de verdade, meu sonho grande? É viver uma vida boa com a minha família, com as pessoas que eu amo, desfrutando daquilo que eu já construí e eu estou construindo. Então, eu planejo anos e executo anos muito bem executados. Então, eu tenho claramente o que eu preciso fazer esse ano. Então, se eu executar o que eu preciso fazer esse ano, no próximo ano eu faço o mesmo exercício. O que eu preciso executar esse ano? E no próximo, e no próximo. Fora que eu tenho uma lista de sonhos, sonhos não, eu tenho uma lista de desejos, por exemplo, de coisas que são importantes para mim até 2030. Então eu tenho lá uma lista de coisas que eu preciso focar a cada ano. E eu vou dando tique nessas coisas. Então, todo ano o que eu faço? Eu olho para essa minha lista de coisas importantes que eu tenho para fazer, e eu tenho uma visão de até 2030, e pego isso e vou priorizando. Então eu tenho claramente o que eu preciso fazer esse ano para que eu tenha um ano incrível. E uma delas é ficar exibida. Ah, é? E Que esse aqui é legal. um exercício de colocar o meu plano perfeito para jogo. Muito bom, tá praticando muito bem ele. Boa. Então você já tem suas metas definidas até 2030, planeja elas ali ano a Não ano. as metas, as coisas que eu gostaria de fazer. Legal. As metas, elas precisam ser mais de curto prazo, porque se ela não for de curto prazo, a gente cai no gerundismo. Estou fazendo, vai sair, daqui a pouco eu olho, estou olhando, estou tomando aquela decisão, a gente cai no gerundismo que é ruim. Então, eu tenho lá uma lista de coisas que eu quero fazer ou conquistar até 2030. Anualmente eu pego e falo, esse é o ano dessa meta aqui. Esse é o ano de transformar isso em uma meta de verdade, porque senão a gente se perde numa lista de desejos de longo prazo e não vive o curto prazo e não alcança no curto prazo. E quando você coloca no seu ano, você coloca uma data também. Sem dúvida. Trazer o compromisso da data é muito importante. Mesmo que você não coloque uma data com dia, mês, você coloque um mês ou um trimestre que você precisa realizar aquele ponto. E à medida que você vai se aproximando daquele mês, daquele trimestre, defina a data, porque a data é extremamente importante. A data te traz um compromisso muito maior, um ponto de medição muito mais claro. Então, pô, se eu coloquei para fazer até dia 10 de fevereiro, não fiz, falhei, não, é sem culpa nem desculpa. É Sim. binário, fiz ou não fiz? Não, não fiz. Então não tem desculpa e nem justificativa. Então, o compromisso da data é importante. Porém, quando eu começo o ano, nem sempre eu tenho uma data fixa para realizar aquela determinada ação ou tomar uma decisão específica. E aí eu coloco um mês ou coloco um trimestre. Quando vai se aproximando, eu pego e defino uma data para me comprometer mais ainda com a meta, com o resultado que eu preciso buscar. Hoje, se alguma pessoa que está nos assistindo tiver um sonho de empreender, estiver colocando esse sonho em prática, quais são os passos que ela tem que seguir para começar a empreender? Muitas pessoas elas são jogadas no empreendedorismo por uma falta de opção, ou porque se aposentou e é muito jovem ainda para ficar em casa sem fazer nada, ou porque foi demitido e vai pegar o valor da rescisão e empreender. Então, acho que o grande
ponto que precisa ser respondido antes de começar a qualquer planejamento, qualquer coisa, é qual é o motivo e o objetivo do empreender. Porque isso te traz muita clareza nos momentos de perrengue, né? Porque o empreender, não adianta, não dá para romantizar. Ah, não, é porque eu vou ter qualidade de vida, que eu vou trabalhar menos, que eu não vou ter chefe pegando no meu pé. Tudo mentira. Tudo mentira. Então, não dá para romantizar. Então, você precisa ter muito claro o teu motivo e o teu objetivo, para ter certeza se o empreender é para você. Vamos imaginar que teu motivo e objetivo é forte o suficiente. Você precisa começar a colocar a ideia para jogo. Muitas vezes a gente erra porque a gente a gente se apaixona por um produto. A gente já pensa, putz, eu vou empreender, eu vou fazer um produto assim, assado. Vou tentar trazer para um exemplo. Vamos imaginar que eu vou abrir uma padaria. Eu começo a pensar na decoração, eu começo a pensar no ambiente, eu começo a me apaixonar pela padaria, mas eu não olhei para o principal. Será que onde eu vou criar minha padaria as pessoas precisam de pão? Eu não olho para o problema. Então, o primeiro erro de um empreendedor de primeira viagem é se apaixonar pela solução dele e não por um problema que ele tem que resolver. E ao contrário, a gente tem que se apaixonar por um problema e resolver aquele problema para que a gente consiga criar produtos para resolver um problema, produtos ou serviço. E a gente faz o contrário no nosso primeiro empreendimento. A gente se apaixona tanto pelo produto, a gente acha que a solução é tão incrível que a gente esquece de olhar o problema que a gente vai resolver. E aí muitos negócios eles acabam morrendo antes mesmo deles nascerem ou escalarem, o que é muito ruim. Então, você precisa saber o seu motivo e objetivo e você precisa ter claramente o problema que você vai resolver. Tendo clareza do problema que você vai resolver, aí você consegue saber se tem público, se não tem, consegue começar a pensar que produto você vai fazer ou serviço que você vai prestar para resolver aquele problema. Então, o primeiro ponto do empreender tá nesse kit de entender o seu motivo e objetivo e entender o problema que você quer resolver. Dali para frente, tendo clareza disso, dali para frente é planejamento e fazer a coisa acontecer. Não tem muito segredo, não. E muitas vezes o empresário, o empreendedor, ele cria um produto ou um serviço para ele. Porque ele acha que é super importante e que todo mundo tem a mesma visão que ele. E quando ele vê, e principalmente quem é jogado no empreendedorismo por alguma situação, se apaixona tanto pelo produto que gasta toda a sua reserva, que acaba se endividando negativamente, de forma que não seja saudável. E aí quando você olha, a pessoa fala, cara, empreender não funciona, não é para mim. Pô, às vezes não é para você mesmo, às vezes você não tem a resiliência, o estômago, o sangue frio do empreender, você foi jogado ali. Mas se for jogado, tente pelo menos responder essas perguntinhas bobas, que não são bobas, para que vai te trazer uma clareza muito grande. Às vezes compensa mais você deixar seu dinheiro aplicado e ir buscar uma recolocação no mercado do que tentar empreender pelos motivos e objetivos errados, ou focando num produto que só vai atender ao teu ego, ao que você imagina, e não resolver um problema de uma comunidade, de um nicho do mercado que você possa escalar e trazer recorrência para o seu negócio. Isso é verdade. Não dá para empreender por amor, né? Ou não? Empreender por amor ao quê? Ao produto ou ao empreender? Porque para você ser um empreendedor de verdade, um bom empreendedor, tem que ter muito amor. Amor ao problema. Ao problema. E não a sua solução, ao seu produto. Você não pode simplesmente ter medo de jogar o teu produto fora e voltar para a prancheta e começar a pensar tudo de novo, entendeu? Você não pode ter medo de falar, putz, a forma como eu imaginei resolver esse problema não deu certo, eu vou para um outro caminho. O meu primeiro negócio que deu certo, ele começou como uma escola. Eu queria criar uma escola para empresários. Legal. E aí eu falei, vou inclusive com espaço físico, tal, visitei alguns lugares, vou criar uma escola. Quando eu comecei a oferecer, que aí eu fiz o que a gente chama de MVP, que é um teste,
eu comecei a alugar espaços para dar essas aulas. Eu percebi que era muito difícil encher a sala de aula, porque quando eu comecei, a internet não era o que ela é hoje, né? Então a gente não tinha esse poder do anúncio, do alcance, os canais, não existia. Então era muito boca a boca. Eu falei, para eu conseguir encher várias salas, vai demorar, é muita boca para eu sensibilizar, então vai demorar demais. E aí eu percebi que o problema que eu queria resolver era democratizar a gestão, era trazer uma gestão simplificada para as empresas para que elas tivessem mais resultados. Falei, bom, se para a pessoa física está difícil eu ganhar, é muita boca para eu convencer, então eu vou para um outro caminho, fui para um caminho da consultoria. E aí no caminho da consultoria eu consegui crescer meu negócio, alavancar meu negócio e ter meu primeiro negócio de sucesso. E se eu tivesse amor e paixão ao meu produto, que era escola, eu jamais teria ido para a consultoria, ou teria demorado muito tempo para ir para a consultoria. E eu fiz, acho que 3 ou 4 testes, não me lembro ao certo, eu falei, isso aqui não vai parar de pé, não, vamos mudar a rota. E aí eu mudei a rota para ir para a consultoria, e ali eu consegui formar milhares de pessoas, e não tô exagerando. Grandes bancos, grandes indústrias, a gente rodou o Brasil inteiro fazendo o treinamento que eu queria fazer numa escola física em São Paulo, entendeu? Então eu mudei a rota, mas eu não mudei o sonho, que era a gente conseguir democratizar e trazer mais resultados para as empresas. Nessa sua jornada profissional, teve algum momento que foi de maior desafio? Foram vários momentos, né? Eu não gosto de contar história triste, eu não gosto. Mas foram vários momentos de grandes desafios. Eu empreendo desde muito cedo, então eu tive problema em confiar nas pessoas erradas, eu tive problema em levar golpe, em ser roubada. Então, tipo, me fale uma situação que dificilmente eu não vou ter passado por ela. Mas sim, foi bastante desafiador, porque eu empreendo desde muito cedo, desde muito nova. Então, em segmentos muito diferentes. Então, sempre é muito desafiador. E os momentos mais desafiadores, eles estão sempre relacionados a dinheiro, à falta de dinheiro. Então, tiveram momentos na consultoria que os clientes estavam sem me pagar há 6 meses. E aí você tendo que bancar uma folha de pagamento grande, pesada, não podendo atrasar, todo mundo CLT, todo mundo certinho. Então, são momentos muito desafiadores. E de novo, assim como a maternidade, o empreender é fase de videogame. Quando eu olho para trás e vejo os problemas que eu tinha lá no começo, eu falo, nossa, mas você era muito leitinho, como você esquentava a cabeça com essas coisas. Então, você vai criando casca também e vai diplomando nos problemas e vai olhando para eles com um olhar diferente. Então, algo que era extremamente desafiador para mim lá no começo do meu empreender, hoje é algo que eu falo, cara, isso nem era problema. E hoje os problemas que eu tenho hoje, que às vezes eu falo, nossa, será que eu vou dar conta? Daqui 3, 4 anos eu vou olhar para trás e falar, para que você reclamava de um probleminha desse. E assim vai caminhando, entendeu? Então, acho que tem momentos que são difíceis, momentos que são desafiadores, e os momentos difíceis, normalmente, eles estão relacionados à falta de dinheiro. Lidar com a falta de dinheiro te trouxe um grande aprendizado? Não me trouxe um grande aprendizado, mas me fomentou e trouxe mais clareza do quão importante é você ter o controle do fluxo de caixa da tua empresa. Seja na geração de receita, seja na redução de custos ou negociação com fornecedores. Então isso é muito claro hoje para mim. Óbvio, tem que ser. Mas quando eu comecei lá atrás, isso eu fui aprendendo errando. Então, a gestão de fluxo de caixa, ela pode salvar, ela pode matar um negócio. Então, é extremamente importante a gente ter isso nas nossas mãos. E eu aprendi isso da pior forma possível. Quebrando, passando por dificuldades e tendo que aprender até certo ponto você fala, nunca mais eu vou passar por isso. Não vou. Então, vamos naquela linha do bora olhar para frente e não ficar falando, eu tinha que ter feito diferente. Daqui para frente eu não vou passar mais por isso. E foram situações que a gente foi tendo que contornar. Algumas fogem do nosso domínio,
porque envolve pagamento de cliente. Então, a gente teve situação em que eu tinha 7 profissionais e o serviço que a minha consultoria prestava é um serviço de alto valor intelectual, então o salário das pessoas é muito alto. Eu tinha 7 profissionais e a empresa simplesmente mudou a política de pagamento de fornecedores. Em vez de pagar a cada 30 dias, ela começou a pagar a cada 120 dias. Como que você se prepara para isso com 7 profissionais? Não se prepara. Aí você pega um empréstimo ali, você diminui o teu salário para que você consiga estabilizar as coisas novamente. Então, são desafios que fazem parte do empreender. E quanto mais o teu dinheiro estiver na tua mão, o teu fluxo de caixa estiver na tua mão, mais preparado você está para essas oscilações do mercado que você não tem controle nenhum. Assim, você disse que prestou consultoria para vários empresários. Tem alguma dúvida que era a mais comum? Sempre você via essa dúvida? Ou esse erro? É muito engraçado, porque eu acho que é uma das minhas principais habilidades, que é transformar o que em como. Então, eu tenho essa habilidade muito grande. Se você me fala o que você precisa fazer, qual é o sonho que você precisa realizar e qual é o desafio que você tem na cabeça, e você precisa tirar do papel, a minha cabeça já vai traçando um passo a passo. É muito engraçado, parece que eu vou no futuro, vejo onde você precisa chegar e volto para o presente e começo a traçar esse passo a passo para tudo. Nossa, vou querer Para essa consultoria tudo. também. Então, assim, a dúvida de todas as empresas, a dúvida ou a dificuldade de todas as empresas que eu atendi, sem exceção, era muito nesse lugar. Como que eu saio do que e passo para um como? Porque se eu não tiver clareza do meu como, dificilmente eu vou conseguir alcançar esse o que é meu resultado. Então era e é uma das minhas grandes habilidades, que é exatamente pegar algo que está na estratosfera, então tá lá no alto, tipo, tá viajando, beleza, traz para a terra e traça um plano para chegar lá. Então, todas as empresas que eu passei, os profissionais que eu formei, a grande dificuldade que eles tinham começava aí. Como que eu faço para sair do que com como? Eu até brincava, é uma mágica, sair do que para o como com clareza e com muita certeza do caminho que precisa ser percorrido. E tem alguma lição prática para transformar esse o que no como? Eu acho que é muito treino. E não ter preguiça de planejar, porque as pessoas têm uma preguiça de planejar. Nossa, não vou, não precisa entrar nesse detalhe, está subentendido. Não está subentendido. Se tem esse passo a passo, deixe claro o passo a passo. Não precisa ter preguiça de planejar, não precisa ter medo. Então, eu acho que vai muito nisso. Não tenha medo de planejar e não tenha preguiça. Porque quanto mais detalhe você trouxer para materializar esse caminho que você precisa percorrer, mais certeza de alcançar o resultado você tem.